Muitas são as dificuldades relatadas atualmente e de diversas fontes do segmento de insumos para a agricultura que tem provocado aumento de custos de produção em meio a um cenário de escassez de oferta e de demanda crescentes no Brasil e em outros países. A falta de matérias-primas está impactando, em primeiro lugar, o custo dos insumos, tanto na produção para a indústria, quanto no valor final para o agricultor. Alguns dos maiores fornecedores de defensivos no Brasil estão cancelando pedidos fechados há meses com produtores, cooperativas e revendas, comunicando o impedimento de diferentes formas, justificando os descumprimentos contratuais. Anderson Gorgen é diretor comercial da única misturadora de fertilizantes da região e revenda de defensivos. Ele explica que mesmo tendo atendido todos os pedidos nas 3 unidades da empresa, em Balsas, Uruçuí e São Luís, está tendo dificuldades na aquisição de matérias-primas em geral, inclusive por problemas logísticos. A logística de insumos no Brasil sempre foi uma dificuldade, mas a gente vem se adaptando e melhorando isso. Porém, agora nós estamos passando por um momento muito atípico, isso não nacionalmente, mas sim no mundo. E esses impactos o mundo não estava preparado para poder administrar. Como você pode ver até mesmo nessa sala, a gente é preparado para lidar com situações rotineiras de deficiência logística, mas nós estamos no mundo passando por uma deficiência de produto. Então, esse produto é uma cadeia e acabou virando essa bola de neve causada primeiramente pela pandemia, que hoje está faltando produto em diversos segmentos. Produtos básicos, tanto na parte de insumos como maquinário, fertilizante e defensivos, que são ligados diretamente na produção agrícola, que no caso é a produção de alimento. Então essa cadeia toda, que depende do mundo inteiro, um componente eletrônico da China acaba deixando de se fabricar uma carregadeira ou um trator, que acaba faltando material para poder fazer a produção de alimento ou minerar fertilizante, por exemplo. Então, está sendo muito difícil a gente fazer essa gestão desse problema. Atrasos estão acontecendo, cancelamento também estão acontecendo. Isso, obviamente, vai impactar a produção nacional e mundial de alimento. Grande parte das empresas de defensivos segue empenhada em cumprir o seu papel de relevante importância socioeconômica, trabalhando para cessar a escassez de ingredientes ativos e, assim, oferecer soluções para os problemas que prejudicam a produtividade e a rentabilidade no campo. Entre os pontos importantes nesse momento estão cautela e negociação. Todos estão no mesmo problema, isso se trata de uma cadeia produtiva de insumos, então dificilmente o produtor vai culpar o fornecedor da ponta, que geralmente é um fornecedor local. Ele sabe do que está acontecendo no mundo, mas é importante que esse fornecedor seja muito claro e transparente com o produtor e mostre o empenho e a boa fé e a boa vontade de tentar amenizar o problema para ele. Às vezes não faturando todo o pedido, mas fatura o pedido de forma com que a operação dele da fazenda não pare. Às vezes emprestam um produto para o próprio cliente, emprestam uma máquina para o cliente. São situações que a gente vai, ponto a ponto, cada cliente a gente vai contornando para amenizar o problema. Mas é um problema que está atingindo financeiramente tanto o produtor quanto toda a cadeia comercial. Situações jurídicas são mais pontuais em casos que o produtor ou aquele que se sente lesado, ele vê uma má-fé. Quando se trata de algo que seja muito maior do que somente uma má-fé, algo que realmente não depende daquele fornecedor, dificilmente a parte jurídica vai levar a algum lugar. Geralmente um bom diálogo, uma boa conversa, uma transparência em toda essa negociação e ações que você evita ficar maior o problema, né? Você ameniza o problema, essas são as situações que a gente está conseguindo enxergar que o mercado inteiro está fazendo. Não indo para o lado jurídico, e sim para o lado do diálogo, e a gente, todo mundo, para sair dessa forma mais amena, com cada um tendo o menos prejuízo possível. De 2020 até agora, a alta nos preços de matérias-primas e embalagens, bem como o aumento no custo logístico, é crescente, tanto nacional quanto internacional. O frete marítimo segue em elevação e muitas matérias-primas não estão chegando aos fabricantes. O mercado vive hoje uma das maiores crises na produção de insumos agrícolas dos últimos tempos.
em meio à demanda crescente do mundo agro, a redução substancial na produção da China, a crise geopolítica do leste europeu, assim como a pandemia de Covid-19, afetaram substancialmente a cadeia produtiva global, gerando preocupação já para a safra 2022-2023. A safrinha de milho está igualmente sob enorme risco por conta da falta de vários defensivos, incertezas quanto à quantidade e qualidade das sementes que serão entregues e, fundamentalmente, em função da disparada nos preços dos fertilizantes nitrogenados. As boas variedades de milho dependem de altas doses de nitrogênio para que o seu potencial produtivo seja alcançado. Em 2021, a área tratada com defensivos agrícolas no Brasil aumentou 9,4%, chegando a 748 milhões e 600 mil hectares. Do total de aplicações, os inseticidas representam 32% e 39% relativos a herbicidas. A elevação no volume foi de 7,6%, totalizando 472.436 toneladas. Esse cenário é impulsionado pela preocupação que os agricultores estão demonstrando com a incidência de insetos, fungos e plantas daninhas. Qualquer insumo ligado à produção agrícola hoje está com atraso. A gente deve realmente se preparar, e as empresas que melhor se prepararam, elas estão sendo menos impactadas com isso, mas não tem um produto que você consiga encontrar. Até mesmo, quem não é ligado ao agro já está acompanhando isso há muito tempo. Ano passado já deu o boom de preços de veículos, né? Motos. A gente está acompanhando aí filas gigantescas para esperar para chegar a sua motocicleta, né? Seu veículo. Então, realmente é uma situação muito complicada. Mas sem uma moto a gente vive, né? Sem um carro, tudo bem, a gente pega um transporte coletivo, uma bicicleta. Agora, sem alimento, ninguém sobrevive. Então, vamos cuidar do agro, porque é o agro que abastece as famílias do mundo. Em toda crise, a gente só consegue sair dela de uma forma, trabalhando mais do que antes da crise. Então, crises são feitas de oportunidades. Importante, nenhuma empresa é feita por uma pessoa só. Importante que a sua equipe esteja focada, entenda a situação mundial, entenda a situação de crise. Também que você consiga fazer com que os seus colaboradores trabalhem mais do que o normal. É só assim, nessa dedicação e nesse cuidado específico com o que a gente gosta de fazer, que a gente sabe fazer, que é produzir alimento, a gente vai conseguir sair mais fortalecido do que a gente entrou nessa crise.